paz do Senhor Jesus, queridos. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta tarde um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, apenas os versículos 1, 2 e 5, parte A. Diz assim a Palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Versículo 5, parte A. Eu sou a videira e vocês são os ramos. A palavra de Jesus ela é maravilhosa. Quando nós lemos os textos, ficamos a cada dia que passa mais apaixonados, porque os ensinamentos de Jesus para nossas vidas são o que nos fazem crescer e aprender a cada dia mais e mais com a palavra de Deus. Este texto que nós lemos, por exemplo, Jesus ele diz assim, logo no início do versículo 1, eu sou a videira verdadeira, ou seja, numa alegoria, ele inicialmente se apresenta a nós como a videira verdadeira, ou seja, como a árvore que dá uvas verdadeira. Ele diz, e o meu Pai é o lavrador, ou seja, o meu Pai é aquele que prepara a terra, aquele que cuida da terra para que eu, a videira verdadeira, floresça e crie ramos. E ele diz assim, todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Ele está dizendo, o lavrador, o Pai, ele corta todos os ramos que não dão uvas na videira verdadeira. E ele diz mais, e aqueles que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Olha que interessante, ele logo no início ele diz, eu sou a videira e o Pai é o lavrador. Mas nesses primeiros versículos, em nenhum instante, ele diz quem são os ramos. Ele simplesmente diz que existem ramos que dão uvas e existem ramos que não dão uvas. Ele diz também, os ramos que dão uvas, o Pai poda para que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Já os ramos que não dão uvas, o Pai corta e os lança no fogo. Interessante esse texto, se você parar para analisar. E lá no versículo 5 ele vai dizer para nós quem são os ramos. Ele diz, leio mais uma vez, eu sou a videira e vocês são os ramos. Agora nós nos colocamos numa situação meio complicada, diria assim, porque Jesus está dizendo assim, eu sou a videira, o Pai é o lavrador, vocês são os ramos e vocês estão ligados em mim. Logo, se vocês derem uvas, se vocês frutificarem, o que o Pai faz? O Pai poda, o Pai limpa para que vocês deem mais frutos ainda. Agora, se vocês não derem uvas, se vocês não frutificarem, o que o Pai faz? O Pai corta estes ramos e os lança no fogo. Por quê? É muito complicado, é muito triste quando nós olhamos para esse texto e pensamos, como pode uma uva, ou digamos assim, uma videira, um pé de uva, não dar frutos, se a sua natureza é dar frutos? Como pode, como a gente já viu em outras histórias, em outro texto, um pé de figueira não dar figos? Logo o que Jesus diz, corta-o, lança no fogo, seca-o. Por quê? Porque toda árvore tem a finalidade de gerar frutos. E uma árvore que não dá frutos só serve para sombra. E neste contexto, Jesus deixa bem claro que ele não serve somente para sombras, mas ele quer que nós, ligados, enxertados nele, como ramos, dê frutos. E o fruto que a videira dá é a uva. Logo, Jesus quer que nós demos nossos frutos. Entenda que se nós não damos frutos,
não servimos para o ministério, não servimos para a obra de Deus, não servimos para o propósito com que Jesus conta com a gente. Então a Bíblia diz que o pai, ou o lavrador, corta os ramos que não são frutíferos e os lança no fogo. E lá nós vamos ver um pouco mais além no versículo 2. Agora, aqueles que dão frutos, o que o pai faz? O pai poda. E a poda às vezes não é uma coisa confortável. Por isso que muitas vezes nós passamos por situações, mesmo estando no centro da vontade de Deus, situações difíceis, situações em que nós até mesmo choramos e não entendemos por quê. Porque o Pai está nos podando, ou seja, Ele está nos limpando para darmos mais frutos. O que significa essa poda? Significa aquelas coisinhas, aqueles detalhes, aquelas falhas que ainda precisamos nos livrar delas, aqueles detalhes que precisamos melhorar em nossas vidas, aquelas atitudes que tomamos precipitadamente que precisam ser mudadas, aquelas atitudes que tomamos que não deveríamos ter tomado naquele momento, aquela palavra que falamos sem pensar. São podas, são momentos em que Jesus está trabalhando em nossas vidas, em que o Pai está nos limpando, em que o Pai está nos podando, nos arrumando, nos deixando melhor para nós darmos mais frutos ainda. Então, este texto ele deixa bem claro para a gente e que nós possamos fazer uma análise e olhar para dentro de nós. Estamos enxertados em Jesus como ramos que dão frutos ou como ramos infrutíferos? Se somos ramos infrutíferos, sabemos qual é o nosso fim, mas eu creio que você não é um ramo infrutífero, pelo contrário, eu creio que você foi chamado para dar frutos. E logo o Espírito Santo está te dizendo nessa tarde: deixe os teus frutos aflorarem, deixe os teus frutos crescerem a cada dia, deixe os teus frutos brotarem, porque você está em Jesus Cristo. E se o Pai vier te podar por acaso, se o Pai vier te limpar por acaso, aceite o tratamento de Deus, aceite a poda do lavrador, aceite que o Pai te limpe e te transforme e te aperfeiçoe a cada dia para você ser mais frutífero ainda. Por mais que a poda doe, por mais que o tratamento de Deus gere em nós algum desconforto inicialmente, o propósito sempre será para que nós demos frutos e a cada dia mais frutos ainda na presença de Deus. Fique com essa palavra no teu coração e que o Espírito Santo continue falando contigo. Muito obrigado, uma boa tarde.